Essa é a sua casa, amém? Essa é a nossa casa. E essa também é a casa do Senhor, amém? Qual é a casa do Senhor, gente? Essas 4 paredes aqui? É você. Fala para a pessoa que está do seu lado, é você. Você é a casa do Senhor. Eu vou te dar mais uma oportunidade para você fazer igual aquele profeta que assim está com muita sede de declarar, sabe? É você! Aleluia! Aí você tem que ficar assim vigiando na máscara para não dar aquela baforada na pessoa, né? Gente, vamos abrir a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3. Nós vamos meditar rapidamente sobre esse texto. Já a mídia para projetar, versículo 1 até o versículo 10. Colossenses 3, versículo 1 até o versículo 10. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Diga, coisas do alto. A Bíblia está sendo, olha, ela diz, procure as coisas do alto, mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Aleluia, glória ao Senhor pela palavra. Queridos, eu creio que nós estamos passando por um momento profético na história dessa igreja, na nossa história como igreja local. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo de revelação de grandes propósitos, de grandes coisas, de grandes sonhos de Deus para a nossa vida. E quando o Senhor começa a liberar esses propósitos, Ele vem trazendo isso para o nosso coração e vai gerando isso em nós. Nós começamos a ser gerado em uma visão, em um plano, em sonhos, e esses sonhos são grandes. E a Bíblia, aqui em Colossenses 3, diz que a gente precisa buscar coisas que estão no alto, coisas grandes, coisas relevantes. E eu creio que nós estamos sob esse tempo. Eu venho conversando com minha esposa, a gente conversa também entre os líderes, entre os supervisores, com os nossos pastores, e a gente vai assim cada dia se enchendo mais de coisas grandiosas, sabe? A gente vai cada dia vendo o que Deus está preparando, a gente começa o nosso coração a queimar, a arder em planos que são maiores do que um dia a gente pensou que viveria em Deus. E a Bíblia, nesse texto de Colossenses capítulo 3, o apóstolo ele fala exatamente de uma vida que está pautada em coisas gloriosas, uma vida que está pautada na manifestação de Cristo. A Bíblia ainda diz que essa vida é a própria manifestação de Cristo. Nós lemos aqui, é a própria manifestação de Cristo, e quando ela se manifesta, nos manifestamos, ou seja, é Deus se movendo através de nós. Ele começa a trazer para o nosso coração coisas grandes, coisas gloriosas, e essas coisas, esses projetos, eles começam a nos impulsionar para aquilo que Ele nos criou, para aquilo que Ele nos criou desde o dia que nós nascemos, somente uma vida projetada na eternidade para nós vivermos essa vida. Então, Deus, Ele idealizou uma vida para os seus filhos. Deus, Ele idealizou uma vida maravilhosa para que nós
pudéssemos viver esta vida. Deus preparou coisas do alto. Olha só o que a Bíblia está dizendo, coisas do alto. Agora vejam, pensa que você tem uma criança, talvez de 5 anos, 6, né? E você diz a ela assim, filho, vai lá e pega o pó de café para o papai, no armário da cozinha, o armário superior, a segunda porta do lado direito. Possivelmente, aliás, com certeza absoluta, essa criança não vai conseguir executar essa tarefa. Porque o armário do lado direito, da porta direita, do armário superior, onde fica o pó de café, lá na minha casa, então já estou te contando onde está o pó de café lá, quando você for fazer uma visita, faz um café para nós, você já sabe onde está. Então o pó de café está lá, na segunda porta, e eu medi do pé até o início do armário, tem 1,80 m. Então não tem jeito da criança ir lá e pegar o pó de café, porque ela não tem altura o suficiente. Ela não tem estatura o suficiente para fazer essa tarefa. Mas eu creio que quando Deus começa a trazer ao nosso coração a mensagem de coisas grandes que estão no alto, é porque ainda que seja na ponta dos pés, nós podemos alcançar, amém? Nós já temos maturidade o suficiente para alcançar. Significa dizer que nós não estamos falando a crianças de 5 anos na fé. A criancinhas na fé, nós estamos falando a uma igreja que pode alcançar as coisas do alto, amém? Você crê nisso? É para a sua vida essa palavra. Então eu creio que o que Deus está trazendo aos nossos corações, ainda que seja alto, ainda que a gente tenha que ficar na ponta dos pés para tocar e dar um pulinho de repente, é para nós, é para esse tempo, aleluia! É para agora, é para esse tempo. E Deus começa a gerar isso em nosso coração. Essa vida, a Bíblia também diz que ela está escondida. Ela está escondida. E o que está escondido é para ser revelado. O que está escondido é para ser revelado a nós, a mim, a você, a igreja do Senhor. E nós sabemos que a revelação, ela vem pela palavra de Deus. Mas ela também vem pelo Espírito Santo. Então, nesse tempo, além de nós crermos, visualizar as coisas do alto, focar nas coisas grandes, nos grandes propósitos de Deus, projetos que Deus está trazendo ao nosso coração, nós também temos que estreitar a nossa intimidade com Ele. Porque é exatamente na busca, nessa intimidade, nessa profundidade com Jesus, que estão as revelações, que está aquilo que Deus quer fazer. Então, nessa intimidade, através da palavra, através da intimidade com o Espírito Santo, Ele também vai trazer luz aos nossos corações, aonde Ele quer nos levar, amém? Ele vai trazer luz aos nossos corações. A Bíblia continua dizendo, nesse texto, que é preciso também fazer o velho homem morrer, fazer aquele passado sem Deus, um passado vazio, de práticas, de comportamentos, de mentalidade, sem Deus, ficar lá e não nos acompanhar mais, porque nesse novo tempo, nessa nova estação, nessa jornada que o Pai quer que a gente viva, não cabe coisas do passado. Não cabe, e eu quero te dizer uma coisa, nem as glórias do passado, elas merecem espaço, porque Deus tem uma glória ainda maior para a nova estação, eu creio nisso. Como diz a palavra de Deus, a glória da segunda casa, é um tempo maior, e isso é incrível, né, essa questão da glória da segunda casa, porque, não sei se vocês, né, já tiveram ali, já observaram quando Salomão estabeleceu o templo, quando Salomão estabelece a morada, né, a suposta morada de Deus na terra, o templo, o lugar da manifestação de Deus, a Bíblia descreve que naquele lugar havia tanta glória, que as pessoas não conseguiam ficar de pé. As pessoas entravam naquele lugar e eram tomadas pelo mover do Senhor, eram tomadas pela glória de Deus e elas caíam diante do Senhor em adoração. Mas a Bíblia diz, há uma glória maior, vai vir um segundo tempo, vai vir uma segunda casa, vai vir um tempo que vai superar isso. E depois lá em Atos capítulo 2, o que acontece? Vem o batismo
batismo com o Espírito Santo. Então, olha, Deus, até naquele momento, Salomão era incrível, mas sabe o que acontecia? Deus vinha visitar o povo. Aí depois, na segunda glória, aleluia, Deus veio visitar, não, Deus veio morar, e Ele não veio morar num lugar feito por mãos humanas, Ele veio morar dentro das pessoas. Ele veio morar dentro de nós, e Ele está aqui nessa noite dentro de nós. Ele está aqui. Então, eu creio que a gente precisa deixar as coisas do passado, para que a gente viva esse propósito. E aí, o apóstolo no versículo 10, ele diz, se revista do novo. Se revista do novo. Se revestir do novo tem a ver com uma mudança de mentalidade. Tem a ver com quebra de paradigmas, de linhas de pensamento que nos limitam. Ah, mas isso não dá certo, dessa forma não dá certo, dessa forma eu não consigo. Você pode até ser que você não conseguia, pode até ser que não daria certo em um outro tempo, mas agora o Espírito Santo, Ele te conduz, Ele te leva, Ele fala, eu estou à frente, e Ele quer nos revestir da mentalidade do céu, do pensamento de Deus, da forma que Deus vê e age, amém, gente? Glória ao Senhor. Agora vejam, essa é uma chamada incrível da palavra de Deus. O apóstolo está nos chamando para algo grande, para algo novo. E Jesus também fez isso. Jesus fez isso várias vezes. E tem um momento que Jesus traz uma chamada que eu acho incrível, mas ela vem de uma forma um pouco diferente dessa. Está em Mateus capítulo 11. Eu vou pedir à mídia para projetar esse texto, a partir do versículo 27. Até o 30. A palavra diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, mesmo Paulo fala de uma vida onde nós conhecemos essa vida que está oculta, que é o próprio Cristo, que se manifesta através de nós. Aqui, Jesus está dizendo, olha, eu posso te revelar o Pai. Eu posso te revelar o Pai, e é isso que eu quero. Eu sou o caminho da revelação. Eu tenho a revelação da sua identidade, da sua raiz, da sua existência, da sua vida. Então Jesus está falando a mesma coisa, porém de uma outra forma. E aí, ele continua, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, gente, olha que interessante, Jesus, ele faz uma chamada ao povo. Ele faz uma chamada para conhecermos a vida que Deus preparou para nós. Mas ele faz um diagnóstico, uma espécie de diagnóstico emocional, espiritual das pessoas que estavam ouvindo. E ele vê ali pessoas cansadas e sobrecarregadas. Ele vê pessoas que pareciam carregar uma bagagem com pedras sobre suas costas, pessoas que estavam carregando um peso, que estavam com um semblante, assim, um semblante, sabe, difícil, um semblante de gente que está sofrendo. E Jesus, ele olha para essas pessoas e eu creio que, sabe, ele pensa assim, eu quero liberar a minha vida, eu quero liberar algo glorioso, grande sobre esse povo, mas eu vejo pessoas cansadas, eu vejo gente sobrecarregada, e eu preciso libertar essas pessoas, eu preciso tirar essas bagagens do passado, essa bagagem do sofrimento, da dor, das maldições sobre as costas desse povo, porque tem algo glorioso para eles viverem em mim. Ele deseja liberar sobre aquele povo, mas ele identifica ali pessoas cansadas. E aqui a gente já aprende algo com o Senhor, que ele tem coisas do alto para nós. Coisas do alto.
coisas do alto, mas é preciso tirar de nós o peso que pode nos impedir de alcançá-las. É preciso tirar de nós, do povo, da igreja, essa bagagem que possa tentar frear você em busca das coisas que são do alto, dessa vida gloriosa que o Senhor preparou para nós. Então Jesus olha para aquele povo e ele fala: olha, não importa como vocês estão, não importa, eu quero que você venha. Eu quero que você venha, porque as maldições que estão sobre você serão quebradas. As maldições que estão sobre a sua família, as maldições que você carregou até aqui, eu, o Filho de Deus, vou quebrá-las. E aí a palavra diz: olha, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então Deus nos libera das maldições, Ele nos libera daquilo que nós carregamos para nos dar um jugo de bênçãos. Ele fala: eu vou te dar o meu jugo, que é leve e suave, é um jugo de bênçãos. Jesus também, ele vem, as pessoas vêm a Jesus com perturbação, com, o coração aflito, com medos, com opressões, e Jesus, ele pega e coloca a mão poderosa dele, e arranca tudo isso, e libera a paz dele, a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações e não tenha medo. Então o Senhor, ele nos chama, às vezes chegamos a ele aflitos, chegamos a ele com medo, perturbados, mas ele arranca isso de nós e libera sobre nós a paz. Chegamos a ele feridos, com dores, feridas na alma, feridas, às vezes doenças físicas, que precisam ser curadas, que precisam ser saradas. E lá em Isaías 53, a partir do verso 4, diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. É exatamente isso que Jesus faz conosco. A gente chega a Jesus, feridas, dores, e ele cura, ele nos liberta. E muitos chegam a Jesus com um passado muito doloroso, um passado de acusações, um passado que, quando você olha para aquela história, você vê tanta derrota, você vê tanto sofrimento. Mas o nosso Senhor diz, Isaías 43, olha: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não mais se lembra dos seus pecados. Então esse é o nosso Deus, amém? Aleluia, esse é o nosso Senhor. Não importa como você chegou, não importa como as pessoas que virão, que nós vamos receber durante 2021, nos próximos anos, décadas, não importa como elas entrarão por aquelas portas, a verdade é que o Deus vivo está de braços abertos para nós e para quem vier, amém? Para as casas que nós vamos entrar, para as células que vão se multiplicar e vão entrar em novos lugares, para as igrejas que nós vamos plantar, lá nós vamos dizer: venha a mim, venha, porque o Senhor, ele quer abraçar você, e ele tem um novo tempo para a sua vida. Ele tem um novo tempo. E gente, é preciso a gente se despir dessa vida que um dia tentou dizer que você não podia vencer. É preciso se despir. É preciso deixar atrás, deixar bem distante aquilo que está tentando ainda te acusar e te parar, aquilo que ainda está tentando frear você em busca do alto. É preciso que a gente deixe isso sair, isso cair por terra e se revista do novo. É preciso. Deus, ele tem o desejo de resolver o nosso passado.
Esse é um propósito de Deus. É um propósito do Senhor para a igreja de Cristo, tirar as roupas da acusação, tirar as roupas da lamentação, tirar as roupas do fracasso, se despir, a Bíblia fala, se retire essas roupas, as roupas do pecado, as roupas sujas, e se revista do novo de Deus. Tem vinho novo para você, tem vinho novo para você, tem vinho novo, tem uma mentalidade nova, tem um tempo novo para nós. E quando nós chegamos ao Senhor, Ele não apenas deseja resolver o nosso passado, colocar uma pedra, fechar o túmulo do velho homem, mas Ele também deseja nos dar um propósito de vida, um propósito que vai nos conduzir adiante, que vai nos conduzir até a eternidade. Sabe por quê, queridos? Porque quando o Senhor, Ele tira essa perturbação, essa tristeza e coloca a paz, quando Ele tira, sabe, essas dores e coloca ali a cura, o óleo dEle, quando Ele te libera das tristezas e traz a alegria dEle, quando Ele quebra as correntes da condenação, quando Ele quebra as correntes da acusação e te dá salvação e te torna filho, Ele resolve o seu passado. Mas quando Ele libera o propósito de vida dEle, Ele não apenas resolveu o passado, mas Ele está te dando um destino nele. Ele está dizendo, olha, o seu passado, aquela acusação, aquilo que te feria, aquilo que te machucava, ficou para trás. Agora, receba o meu propósito, é o novo de Deus para você, amém? E isso é para você continuar a sua jornada com Ele. Deus não apenas quer resolver, nos ajudar, nos conduzir a resolver o nosso passado, mas Ele quer injetar em nós um fogo que queima pelo propósito dEle em nossas vidas. Porque nós não nascemos apenas para ser curados. Nós não nascemos apenas para chegar ao dia em que nós conhecemos Jesus e temos feridas saradas. Nós nascemos para fazer algo grande para Ele. Nós nascemos, quando eu cheguei a Jesus, eu confesso a vocês que minha maior tristeza era não saber qual era o meu destino, era não saber o porquê eu estava aqui. Eu era adolescente na época, adolescente, deve ter isso, 6 anos mais ou menos. Aí. E eu cheguei, gente, eu falei, Jesus, eu preciso descobrir o porquê eu nasci. Muitas vezes eu me olhei no espelho e falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? As coisas, eu vou trabalhar, nossa, é tão árduo, Jesus, é só para isso que eu nasci mesmo, não é possível. E eu fiquei assim, sabe, querendo descobrir o meu propósito em Deus, e de repente fui conhecendo o amor de Jesus, as correntes foram sendo quebradas, Deus começou a revelar os propósitos dele em meu coração. E assim o Senhor está fazendo na sua vida, assim o Senhor está fazendo na sua família, assim o Senhor vai fazer na vida dos que virão. Ele não apenas vai curar, mas Ele vai liberar um destino, um propósito. Vejam, incrível a história da mulher samaritana, incrível essa história. João capítulo 4, nós não vamos ler, mas que história linda. Gente, imagine só como essa mulher chegou a Jesus. A mulher samaritana chegou a Jesus completamente destruída, feridas do passado, pecados profundos a serem tratados, acusações sobre ela, muitas acusações, relacionamentos mal resolvidos. Imaginem a vida emocional, espiritual, a vida familiar daquela mulher estava completamente arrasada. A Bíblia relata que ela chegou àquele poço num horário impróprio para a tarefa que ela foi executar. Só havia ela ali. Não havia mais ninguém. Sabe por quê? Porque ela se mantinha isolada da sociedade. Ela se mantinha isolada dos seus vizinhos, das pessoas que a conheciam, dos seus amigos, porque ela tinha uma vida destruída. Ela tinha vergonha de ser quem ela era, ela tinha vergonha da sua história, ela tinha vergonha da sua família, ela tinha vergonha do péssimo testemunho que ela carregava. E ela não queria ter relacionamento com as pessoas
pessoas, não queria ter contato com as pessoas. Mas o que aconteceu? Jesus, eu preciso passar por aquele lugar. Eu preciso passar. Jesus encontrou aquela mulher no momento de isolamento dela. Eu imagino que quando ela se daquele balde de água, ela olhou e viu aquela imagem refletida na água e olhou e falou, talvez ela mesmo dizendo para ela, qual sentido você tem? Aquela imagem se refletida ali, talvez ela olhando assim, que sentido há na minha vida? Por que eu estou vivo ainda? Qual a utilidade que eu tenho? E de repente chega Jesus e chama aquela mulher para uma conversa. Ai meu Deus. Jesus começa a ministrar no coração daquela mulher. Jesus começa a revelar o verdadeiro motivo da existência daquela mulher. De repente eles entram em uma conversa sobre adorar, aonde adorar, a qual monte adorar, a quem adorar. Aquela mulher havia perdido a referência de quem era Deus. Ela havia se rompido, a sua intimidade, comunhão com Deus havia sido quebrada. Havia uma ruptura entre ela e o Senhor. E Jesus começa a falar, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E eu imagino que ela começou a se sentir de novo aquela necessidade e aquele desejo de adorar. Eu imagino Jesus falando com ela, você nasceu para isso, filha. Não deixe nada tirar isso de você. Você nasceu para adorar, não importa onde você vai adorar. Vai ser no monte, vai ser debaixo, vai ser na rua, vai ser na casa, vai ser no templo. Mas Jesus voltou e aí aquela mulher, e Jesus restaurar a identidade de uma adoradora na vida daquela mulher. Jesus também passa pela vida familiar dela. A Bíblia diz, vai chamar o seu marido. Jesus pergunta, ela confessa ali, Jesus, a minha vida minha vida conjugal é uma confusão, Jesus. É uma confusão, eu preciso ser curada, porque eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais expectativa alguma sobre a minha família. E Jesus, ele então cura o coração daquela mulher, ele tira aquele peso de acusação na vida daquela mulher, sabe? Jesus quebra as correntes que pesavam sobre ela, que diziam que ela não podia ter uma família abençoada, que ela não podia ser uma mulher de Deus. Jesus quebra tudo, e a Bíblia diz, em um dado momento, ela falando com Jesus, falando assim, olha Jesus, eu sei que vai chegar um tempo, que vai vir alguém para mudar a nossa história, que vai vir alguém para restaurar o reino aqui em Israel. Jesus fala, que isso, mulher? É hoje, eu sou o Filho de Deus, eu que falo com você, seu tempo chegou. Seu tempo chegou. E Jesus restaura a visão daquela mulher sobre ser uma filha de Deus, uma adoradora. E com isso, Jesus não apenas resolve o passado de dores dela, mas Jesus coloca dentro dela um fogo que aponta para o destino, para o profético na vida daquela mulher. E a partir daquele momento, aquela mulher sai do isolamento. Ela estava aqui numa posição vergonhosa de isolamento, de medo, de acusação. Ela sai dali, o que ela vai fazer, gente? Ela vai para o povoado dela falar, eu achei o Deus vivo, eu achei Jesus, eu achei aquele que reina, ele me falou tudo que se passou na minha vida, e vocês precisam ir lá conhecer, vocês precisam vir comigo agora. Então aquela mulher, ela vai conduzindo ali, depois do anonimato que ela vivia por causa das prisões, do passado, do pecado, de uma vida familiar destruída, ela sai daquele lugar de anonimato e começa a ser protagonista de um grande avivamento naquela cidade, de um grande avivamento naquele povoado. E a Bíblia diz que eles foram a Jesus com base no testemunho daquela mulher e insistiram, quando encontraram Jesus, insistiram, Jesus, você precisa ficar conosco 2 dias, pelo menos. Fica conosco, Jesus, porque o Senhor é muito bom e nós queremos aprender mais. Nós queremos que mais pessoas conheçam o Senhor. Então Jesus vai para Samaria.
e fica lá por 2 dias. Gente, será que foi fácil para aquela mulher, essa virada? Porque quando a gente conta essa história, parece que ela chegou naquela cidade e as pessoas estavam esperando ela, assim, nossa, ela aí, gente, olha a mulher do fogo aí, vocês acham, gente? Aquela mulher, gente, ela chegou naquela cidade, ela estava dilacerada, ela tinha um passado dilacerado, então possivelmente, alguns olharam para aquela mulher com olhos de acusação, com um olhar de condenação, dizendo, lá vem ela, a destruidora de famílias, essa eu nem dou ouvido. De repente, quando ela começou a dar o testemunho, alguns já saíram e falaram, olha, quem é essa mulher para falar comigo? Eu conheço o passado dela, eu conheço essa mulher, aquela pecadora, aquela indigna. Talvez as pessoas começaram a acusar no coração, mas a Bíblia diz que alguns creram, alguns que estavam com o coração mais aberto, no primeiro olhar no rosto daquela mulher, viram que havia a glória do Filho de Deus. Eles viram, falaram, meu Deus, essa mulher mudou mesmo. Eu vejo essa samaritana, ela está completamente mudada. Ela encontrou realmente alguém, eu preciso conhecer esse alguém. E a Bíblia descreve que muitos foram, mas alguns, apenas depois desses 2 dias, acreditaram no testemunho dela e na palavra que Jesus falou. A Bíblia descreve isso a partir do versículo 39. A Bíblia diz, por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então, alguns creram de imediato, mas depois de estar 2 dias com Jesus, olha o que a Bíblia diz, por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos. Não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eu quero te dizer que esses 2 dias, eles têm muito a ver com o tempo que Deus solidifica a sua vida no propósito dele. Porque pode ser que você está na sua casa, na sua família, você já foi salvo, e você chegou para falar de Jesus para a sua família, e talvez alguns já se renderam de imediato, mas outros, talvez estão esperando alguma coisa acontecer. Sabe o que acontece? Esses 2 dias é o tempo que nós precisamos, é o tempo que nós temos que nos manter firmes nas coisas do alto. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, no texto que nós iniciamos, mantenha-se firme, mantenha o seu olhar. Significa que é preciso perseverar, significa que é preciso você se enraizar, se aprofundar, e você não pode desistir. Aquela mulher não desistiu, ela não desistiu da família, ela não desistiu das outras pessoas, ela insistiu, ela perseverou, e a Bíblia diz que ela foi honrada pelo Senhor com a colheita de todo aquele povoado. Então eu quero ministrar no seu coração nessa noite. Talvez alguns ainda não se dobraram ao Deus vivo que você carrega, ao testemunho da sua salvação, mas eu quero dizer, persevere. Eu quero dizer para você, continue. Eu quero dizer para você, se mantenha firme. Não deixe o passado voltar, deixa ele lá, preso, cativo da nova vida que Deus tem para você, porque o seu tempo é agora. Pode ser que você esteja passando por 1 dia, 2 dias, talvez seja 1 ano, 2, 10 anos, mas as pessoas vão olhar para você em um momento e vão falar, agora eu vejo Jesus em você. Aleluia! Eu vejo Jesus em você. E nessa mulher nós vemos nitidamente como Jesus resolve o passado dela, mas depois libera um destino profético sobre ela, libera um propósito, e ela não apenas sai do anonimato, mas ela se torna uma protagonista, ela ganha aquela cidade. Vejam a história de Zaqueu. A história de Zaqueu é incrível também, a partir, em Lucas 19, a partir do 1º verso. Olha, gente, quem era esse homem? Zaqueu. Quem era esse homem? Zaqueu era um homem poderoso, Zaqueu era um homem rico, era um homem de muita posse, de bens, de finanças, ele era um homem muito bem sucedido, mas sabe de uma coisa? Zaqueu conseguiu parte da sua riqueza de forma
indesejável, de forma errada. A Bíblia diz que ele extorquia os pobres, ele conseguiu o seu dinheiro de uma forma opressora. Era um homem rico de muitas posses. Diante dos homens que era Zaqueu, diante da sociedade, talvez dos políticos, talvez dos religiosos, talvez da mídia, da cultura, Zaqueu era um homem grande. Mas diante de Deus ele era tão pequeno, ele era tão insignificante, ele era tão indigno, que ele teve que subir numa árvore para ver Jesus. Ele subiu numa árvore porque ele era pequeno. Deixa eu te dizer uma coisa. Diante dos homens, eles viam um grande homem rico, poderoso. Mas diante de Jesus, ele não era ninguém. Porque ele vivia uma vida sem Deus. Ele vivia uma vida vazia de Deus. E quando Zaqueu sobe naquela árvore, quando Zaqueu fica sabendo que Jesus estava naquele lugar, ele sobe naquela árvore, ele fala: eu não aguento mais viver uma vida sem Deus, eu não aguento mais viver uma vida extorquindo as pessoas, eu quero corrigir a minha rota, eu quero corrigir a minha vida, eu quero saber qual é realmente o plano de Deus para mim. Então ele sobe naquela árvore, ele sobe, ele faz todo um esforço ali para buscar as coisas do alto, ele sobe ali, e de repente Jesus olha para ele e diz: ei Zaqueu, pode descer, vem cá, e chama. Quando Jesus chama Zaqueu, quando Jesus tira ele daquela árvore, é como se Jesus ainda vira para ele e diz assim: Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa, eu vou comer na sua casa. Sabe o que acontece ali, gente? É como se Jesus estivesse dizendo assim para Zaqueu: Zaqueu, não importa o seu passado, não importa os pecados que você cometeu, não importa a vida errada que você viveu, eu vim para te salvar neste dia. Eu vim para mudar a sua história, eu vim para mudar o seu destino. Desce da árvore e vamos para a sua casa e vamos comer. Sabe o que significa esse momento de mesa? Significa comunhão. Pela primeira vez na vida de Zaqueu, ele teve comunhão com o Pai. E Jesus, sabe por que Jesus chamou ele para a mesa? Porque ele via lá no alto, era tão alto que ele precisou subir. E Jesus no primeiro momento viu Zaqueu também no alto, mas Jesus sabia que ele estava ali pelo esforço humano. Quando Jesus traz ele para a mesa, Jesus se coloca no nível dele. Lá em Filipenses diz que ele veio e se humilhou na forma de homem, para que nós pudéssemos se identificar com ele, dizer: esse cara também sofreu o que eu sofri, ele entende as minhas dores, e ele sabe o que eu enfrento, e ele tem a resposta para a minha vida. Então Jesus naquele momento ele se submete ao nível de Zaqueu, para trazer Zaqueu para o nível dele. E é isso que Jesus faz com a nossa vida quando a gente vem a Ele. Não importa o nosso passado, não importa, não importa. Por isso que as acusações precisam ficar. Por isso, porque quando nós nos achegamos a Jesus e recebemos Jesus, Ele se coloca no nosso nível para que a gente vá para o nível dele. Eu comecei essa mensagem dizendo: fala para a pessoa aí que ela é a casa de Deus. Sabe o que aconteceu naquele dia? Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus entrou naquele homem, Jesus penetrou naquele homem com a sua salvação, com a sua glória. Jesus libertou aquele homem e fez dele a casa de Deus. A Bíblia diz que houve naquele lugar salvação, cura e libertação. E Jesus resolveu ali definitivamente o passado tenebroso, de extorquir, de humilhar as pessoas que Zaqueu vivia. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Jesus também libera sobre aquele homem uma missão. Jesus libera sobre aquele homem um propósito. E aí Zaqueu, ele era outrora um extorquiador, mas de repente ele passa a ser o generoso de Deus, porque a Bíblia relata que Zaqueu, depois dessa experiência com o Senhor, depois de provar que Deus era bom, depois de provar que Deus tinha um grande sonho para a vida dele, a Bíblia diz que ele falou com Jesus assim: Jesus, eu estou convencido, eu entendi porque eu nasci, Jesus. Jesus, sabe o que eu vou fazer?
Eu vou pegar 50% de tudo que eu tenho e eu vou distribuir aos pobres. E mais, Jesus, as pessoas que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu? Zaqueu se redimiu do seu passado e já tomou posse do chamado que Deus tinha para a vida dele, e foi adiante daquele momento. A partir daquele momento, ele saiu de alguém que extorquia, de uma posição de alguém que extorquia, para alguém generoso que mudava a vida das pessoas. Meu Deus. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele faz isso. E eu quero finalizar essa mensagem com a história do filho pródigo. Vejam o que Jesus fez na vida desse homem, desse rapaz, né, o que Deus fez na vida desse rapaz. A partir do versículo 20 de Lucas 15. Ele estava na casa do pai. O filho pródigo estava na casa do pai. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Era um pai rico, uma vida maravilhosa, uma fazenda maravilhosa. Prosperidade, alegria, abundância. Ele tinha tudo, mas ele resolveu abandonar o pai. Ele resolveu abandonar a sua família, preferindo viver longe do pai, preferindo viver longe da família. E por algum momento, ele achou que ele encontraria paz, ele achou que ele encontraria a alegria, ele achou que ele encontraria a aceitação nesse mundo. E a Bíblia ensina que, ela descreve, aliás, que ele chegou para o seu pai e falou: pai, me dê a minha parte da herança, porque eu estou cansado disso aqui. Eu não estou feliz nessa casa. Não está legal para mim, sabe, pai? Eu quero curtir a minha vida. Eu quero viver coisas novas. E aquele pai deu a parte da herança para ele. E ele foi para um mundo vazio. E sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Deu tudo errado para aquele filho. Deu tudo errado ao ponto que ele se achou se alimentando junto aos porcos da comida que eles estavam comendo. E você sabe o que porco come, né? Você sabe. Agora imagine só. Ele não estava só comendo a comida dos porcos. Eu acho que ele estava, assim, aquela comida não era dele, era dos porcos. Então ele estava fazendo uma filinha ali, né? Ele estava fazendo uma meiadinha com aquela porcaiada. Coisa terrível, né? Olha o nível que esse homem chegou de dividir a marmita com os porcos. Meu Deus. E ele, nesse momento, a Bíblia diz, caindo em si, ele olhou e disse: que vida é essa que eu estou vivendo? Que vida miserável, que vida indigna. Eu tinha tudo na casa do meu pai, eu tinha tudo na casa do meu Senhor, e o que eu estou fazendo aqui nessa vida suja? O que eu estou fazendo aqui? E de repente, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu posso até ser escravo lá na casa do meu pai, não importa, mas eu preciso voltar para aquele lugar, porque eu não nasci para viver uma vida tão suja. E a Bíblia diz, a partir do versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas aquele pai diz aos seus servos: filho, fica filho, chama lá os servos, chama a turma aí, e depressa tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calce os seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no,
vamos fazer uma festa e celebrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o retorno daquele filho. Começaram a festejar o retorno daquele filho. Gente, talvez a nossa história e a história de muitos que Deus vai enviar a nós não seja tão diferente. Talvez a nossa história não seja tão diferente de onde viemos, como era a nossa vida antes de conhecer o nosso Senhor. E olha, como ele chega naquele momento, ele chega, me trata pelo menos como um escravo. Ele veio com uma mentalidade de escravo, de pagar por aquilo que Deus tinha para ele. Mas o Senhor diz: não, você é filho, você não é escravo, eu não quero nada seu, eu apenas quero te dar a minha vida. E é isso que Jesus vem fazendo com aqueles que se achegam a Ele. Ele diz: vinde a mim, não importa a sua história, não importa se estávamos perdidos, se estávamos feridos, não importa se em algum momento nós tínhamos desistido de Deus, nós achamos que a igreja não era um lugar tão bom para estar, não importa se chegamos ao Pai cheios de pecados. Quando Ele nos abraça, quando Ele abraçou aquele filho, quando Ele deu aquele abraço e aquele beijo naquele filho, Ele liberou sobre ele Isaías 53, Ele trouxe ali aquele filho com aquele abraço, e naquele momento eu creio que ele estava tomando as dores daquele filho. Aquele filho possivelmente estava chorando ali, chorando e se humilhando, mas aquele pai estava tomando as dores dele, aquele pai estava eliminando o castigo que estava sobre ele, as condenações, as doenças, os medos. Aquele pai estava quebrando o jugo de escravidão que havia naquele filho e dando a ele uma nova oportunidade, mas vejam, não parou por aí, ele não apenas aceitou aquele filho de volta para casa, mas ele fez 3 coisas com aquele filho. Ele deu a ele novas roupas, tirou aquela roupa de vergonha, tirou aquela roupa de destruição, daquele passado sujo, e deu roupas santas para ele, novas. Ele colocou o anel nos dedos daquele filho, o anel com o nome da família. Ele diz: você não é mais escravo, você tem um pai, você é de casa, você é nosso, é sangue do nosso sangue, você é um filho de honra, você não vai voltar como um escravo, mas vai voltar como um filho. Então ele restaura ali, primeiro as vestes, ele restaura a integridade espiritual daquele filho. Depois ele restaura a identidade de filho, ele restaura a identidade de filho de Deus na vida daquele jovem. E por fim, isso aqui tem a ver com o passado, tem a ver com resolver o passado, mas ele também dá um destino para o filho, porque ele calça o filho com as sandálias, e Paulo diz: as sandálias do evangelho da paz. Então ele libera sobre aquele filho a missão. Ele diz: agora você vive pelo evangelho, você vive pela minha palavra, você vai continuar a obra, onde você colocar os pés vai ter poder, vai ter transformação, vai ter salvação. Ele calça aquele filho com a missão que ele nasceu para executar. Aleluia. Como você se vê diante do Pai nessa noite? Você que está nos assistindo, como você está se vendo? O que está te impedindo? Chegou um novo tempo, chegou o tempo profético, chegou o novo de Deus, uma nova estação. Ainda tem olhos para o passado? Ou você já está vendo onde o Pai quer te levar? Ainda tem alguma coisa mal resolvida? Ainda tem alguma ferida? Ainda tem um perdão? Ainda tem uma maldição? Ainda tem uma algema que prende você? Eu quero te dizer, hoje você pode ser livre.
Hoje, você que está nos assistindo pode ser livre. Hoje, eu creio que Deus está aqui para dizer para você que não importa o seu passado, Ele tem um novo, as coisas altas para você viver a partir deste dia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.